Muito bem-vindas e bem-vindos, cruelas e cruéis, sabotadoras e sabotadores da expectativa alheia, a mais um episódio do Spoilericstão. Um podcast onde a gente não tem problema em contar o final, porque afinal a vida já é um gigantesco spoiler. Isso mesmo, vai pegar aquele livro, aquela distopia, um filme, algo distópico, com certeza já passaste alguma coisa dali. Exatamente, eu sou Breno Barata e estou aqui mais uma vez com meus grandes amigos Renato Alves e Sandro Borges, diretamente do estúdio 10,5, localizada na parte norte de Mordor, onde o sol não chega, onde a chuva também não se atreve a dar as caras e onde a neblina consome o ambiente conforme o relógio do fim do mundo de ponteiro contínuo avança durante o tempo. A Big Pharma tá norteando isso aqui. Meus amigos de bancada, fizemos aqui uma mudança no layout, nas mega estruturas do estúdio 10,5. O que vocês acharam desta alteração na nossa decoração? Mas agora sim, as mega estruturas com os nossos inúmeros patrocinadores. Agora a gente tá fazendo jus a tudo isso, porque afinal de contas eu não preciso ficar olhando pro relógio de ponteiro contínuo, então não tenho mais agonia. Ele não foi retirado do ambiente, ele simplesmente está no ângulo. Não me lembra disso, por favor. Sabe aquela sensação estranha que veio da tua visão periférica? Ele tá ali. É por isso que eu não tô olhando pra cá. Inclusive, o mestre Santo tá aqui do meu lado. É bom não virar a cara, porque senão eu enxergo o dito cujo. Cuidado com a colocação de espelhos no ambiente. Não, pior que foi por acaso, juro que foi por acaso, mas acabou que vocês dois ficaram de costas pro relógio, né? Exato. A sua arrumação foi por acaso, a minha escolha de local, não. Eu tenho a dizer que o placar tá empatado, só pra deixar bem registrado, e quando vier o próximo convidado do Spoilericstão, tenho certeza que ganharemos essa batalha. Até porque o critério de escolha do convidado vai ser esse. Não abre o jogo, Sandro. The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. Vocês mencionaram nossos patrocinadores, então eu gostaria de aproveitar o momento para fazer um jabá. Gostaria de mandar um abraço para Mecânica Dois Irmãos, para a Panificadora Nosso Trigo e para Palhinhas Trigolino. E funerária só falta você. Pô, eu ia fazer um merchan honesto agora de um patrocinador que nos procurou, a Arena Coliseu Pedreira. Opa, essa é verdade. Faça o jabá aí, de verdade. Não, mas... por favor. O programa é nosso, mano. Ó, gente, o papo da Arena é sério. Mande aí, meu irmão. Arena Coliseu Pedreira, a melhor arena de Belém. Pedro Miranda na esquina com Curuzu. Procura lá nas redes sociais. Do it! Desde o início do cinema, quando as pessoas já achavam ser artístico colocar uma bala no olho da lua, ou quando Buster Keaton, com suas peripécias em linhas férreas, profetizava a ascensão dos youtubers que põem suas vidas em risco por um like, ou mesmo quando os cowboys de John Wayne nos deram como lúdicas programações familiares de fim de semana o massacre covarde dos índios norte-americanos, o cinema sempre teve um pezinho na catástrofe. Com a evolução da sétima arte, esse vai dar merda vai foi ganhando todo um significado, a ponto de virar um segmento muito específico, que são os filmes catástrofe. Meus amigos, eu acho que a pergunta mais importante do episódio é, afinal, o que são filmes catástrofe? Os concorrentes do Prêmio Framboesa, todo ano. Ele disse isso mesmo? O que vem de imediato, assim, uma pergunta e uma resposta imediata, sem muito pensamento, digamos assim, muita elaboração, é catástrofe natural destruindo tudo e alguém ali no meio tentando sobreviver de alguma forma, salvando seus entes queridos ou se sacrificando por um bem maior. E no final, uma grande parte do planeta acaba ferrada e a humanidade vai ter que sobreviver a partir dali. Eu, inclusive, não fecho nisso, porque tudo que é roteiro que seja apocalíptico, não necessariamente com catástrofe natural, pode entrar, tudo bem. Mas, de imediato, assim, o que me lembra são as enormes catástrofes climáticas.
Então, Independence Day e 2012 tem uma estética muito semelhante, até porque foram feitas pelo mesmo diretor. Mas partindo dessa premissa de que catástrofes seriam catástrofes mesmo, né? Como a gente entende, né? Tragédias provocadas por fenômenos naturais, Independence Day não estaria no meio, a menos que a gente faça um esforço darwinista de entender que os alienígenas são frutos da seleção natural e que, portanto, são da natureza também. Mas eu acho isso um pouco forçado. Mas dito isso, Independence Day, tu considerarias um filme catástrofe? Como eu te falei, se a gente considerar o enredo apocalíptico, independente da causa, sim. Pois é, eu não quero fazer nenhuma pegadinha, porque eu realmente tenho uma certa dificuldade de tentar entender o que seria um filme catástrofe ou não. E isso, pelo visto, não é uma coisa só minha. Quando eu tava fazendo uma pesquisa para esse episódio, eu entrei em algumas listas de filme catástrofe. A gente até compartilhou entre nós, e realmente tem umas coisas ali que não fazem sentido. Titanic, por exemplo, como um filme catástrofe, não deixa de ser uma catástrofe para as pessoas que estavam dentro daquele navio, mas não tem essa amplitude da catástrofe que um apocalipse global provocaria. Eu acho que catástrofe está muito vinculado à abrangência, à proporção do que aquilo acontece. Me parece que filme catástrofe, inicialmente, seria aquele filme onde o acontecimento, o mote ali daquela história, alcança um número significativo de pessoas, quiçá a Terra toda, ou um país todo, um ambiente todo, uma ilha. E eu acho que essa relação que a gente faz com fenômenos naturais está muito relacionado à nossa memória afetiva dos primeiros filmes catástrofe. Muitos deles, ou quiçá a maioria deles, estavam muito relacionados a isso, a catástrofes naturais. Porque também o nível de tecnologia para filmar ou eventualmente para construir a história talvez ficasse mais confortável para fazer isso. Ou porque aleatoriamente os primeiros que fizeram sucesso estavam relacionados a isso. Mas para mim, catástrofe é relacionada à proporção do evento. E por isso alguns, por exemplo, não fazem sentido. E talvez Titanic esteja lá não por causa da quantidade de pessoas que ele alcança, mas pela importância que aquele navio tinha no momento em que aquilo aconteceu. Simples assim. Eu tava tentando achar o que seria considerado o primeiro filme catástrofe. E os resultados são os mais diversos possíveis. Aparece, por exemplo, Aeroporto, de 1970, mas aparece Godzilla, que é da década de 50, salvo engano. Então, assim, a gente tem uma discrepância muito grande, não só em conceituar o que é catástrofe, mas como consequência até meio que óbvia, em a gente entender qual foi o primeiro filme catástrofe. Mas é inegável que, já que tu tocaste nessa questão da tecnologia, que a tecnologia, ela proporcionou esse boom dos filmes catástrofes, né? Até pela própria verossimilhança desses efeitos visuais. A gente é de uma geração em que a gente foi pro cinema assistir Independence Day, fazendo aqui uma conceituação ampla, né? E colocando ele como um filme catástrofe. E já nos anos 90 e 2000, essas tecnologias já eram impressionantes, né? Teve uma época que eu era bem viciado em Independence Day, e eu lembro de ter visto um making-off. Então todas aquelas cenas de destruição, elas eram feitas em maquete, e elas são extremamente incríveis. Até hoje a gente assiste o filme e a gente tem aquela sensação de concretude, sabe? A gente sente que parece que foi uma coisa que foi destruída ali. Coisa que não acontece, por exemplo, no Independence Day 2, que é predominantemente feito em CGI e não tem metade do charme e da sensação de verdade que o primeiro passa. Então talvez até, a gente pode falar sobre isso mais pra frente, se, por incrível que pareça, a gente, mesmo tendo mais tecnologia a nosso dispor hoje, talvez a era de ouro dos filmes catástrofe tenha passado justamente porque os diretores têm optado por abandonar os efeitos práticos e ir muito pro CGI, e aí dando um ar artificial pra esses filmes catástrofe. Engraçado tu falar sobre essas cenas e como elas foram feitas, porque Independence Day também me marcou bastante. Eu acho que eu vi umas 3 vezes, salvo engano, no cinema. E eu lembro de uma cena que eu achava assim, cara, como é que esses caras fizeram isso e tal? Que é quando uma das naves dispara sobre a Casa Branca e, além de tudo tá sendo destruído, tá subindo um helicóptero, assim. Aí eu fico, caraca, velho, como que os caras fizeram isso, maluco? Eu lembro, inclusive, que tinha o jogo do Nintendo 64, Star Fox, que tinha uma fase específica em que eles estavam combatendo em um determinado planeta, uma horda de naves, digamos assim. E a nave-mãe chega e ela se posiciona acima de uma estrutura, era uma pirâmide lá, alguma coisa que eles tinham que defender. E você tinha que destruir as estruturas dessa nave-mãe aí antes que ela destruísse com um raio central aquela estrutura ao modo do que era mesmo ali o que no Independence Day acontecia. Pesquisando também para esse episódio sobre o que seria ou não essa questão de catástrofe, em muitas listas aparecem 2 filmes de 74, que é o Inferno na Torre e o Terremoto.
Um que é localizado, uma torre que o pessoal tá na festa lá de cima e que o incêndio acontece porque usaram fiação barata, e o outro que é um terremoto em Los Angeles. Mas eu não queria trazer isso não, eu queria falar sobre a questão da memória emocional, porque o Terremoto é o filme que o Seu Madruga quer levar aquela bonitona tia da Pops pro cinema. Então, Fica a informação. Olha só. Faz todo sentido. Assim. Spoiler questão também é cultura histórica. Mas isso me marcou, olha. Marcou tanto o Star Fox quanto o Seu Madruga. Eu escolheria um de terror, mas... Eu queria ver o filme do Pelé. Arena Coliseu Pedreira. Pegando o gancho do Renato, que falou de Inferno na Torre, que é, pra mim, a primeira memória de um filme que eu assisti na infância, pra mim ela simboliza muito, e eu uso uma referência de 2012, o outro filme, uma mudança muito significativa na forma de contar a história do filme Catástrofe. E eu acho que essa mudança ela acontece muito por causa da tecnologia agregada ao cinema. Então, se tu pega os filmes mais antigos, eles necessariamente precisam focar mais na ansiedade, no perigo, no suspense, na contagem das histórias dos personagens, por uma carência maior para possíveis efeitos especiais. E tu pega 2012, ele é um filme basicamente visual. Aquela cena da decolagem do avião, ela é impensável em outro momento, 30 anos antes, 20 anos antes. Então, a própria evolução do cinema, ela interfere diretamente não só na imagem, mas na forma de contar a história desses filmes. Cara, aquela cena do avião não faz sentido nem pra estrutura interna da história. Tive dificuldade para analisar a atuação do rapaz. Nunca um cara conseguiria fazer uma parada daquela ali naquele filme. Mas só reforça isso que tu tá dizendo, que quando existiam limitações técnicas, eles poderiam investir, ou pela carência de recursos visuais, eles tinham que ser criativos na forma de contar a história. Então eles tinham uma maior preocupação no roteiro, na apresentação dos personagens, para poder criar atenção, coisa que isso meio que está sendo deixado de lado por conta da facilidade tecnológica, para que a gente chegue num resultado hoje em dia de filmes catástrofe que são só grandes videoclipes de baguncinha acontecendo na tela. Exatamente. E assim, os dois são filmes possíveis e viáveis. A questão é, há um prejuízo? O filme pode ser um filme com história e com imagem, com todo o ganho tecnológico, mas também ainda ter história, personagem? Ou ele precisa ser só um videoclipe de explosão, destruição e quebra-quebra? Eu acho que tu teria que ter um diretor bem maduro, primeiro, e segundo, num estúdio que desse liberdade pra esse diretor, porque eu tenho certeza que ia ter um executivo fungando no cangote do diretor, dizendo assim, não, meu irmão, para esse ponto de desenvolvimento de personagem, meu irmão, bota uma explosão ali e tal. Olá, eu gosto de dinheiro. Ainda nessa questão sobre a tecnologia e como ela mudou a forma da linguagem dos filmes blockbusters em geral e principalmente filmes catástrofe, eu queria trazer aqui um assunto um pouco polêmico. Essa tecnologia não acabou servindo de muleta para diretores medianos? A gente tem, por exemplo, são casos assim que viraram até anedota, meme, que é a questão do Michael Bay, que é um diretor extremamente previsível na sua forma de fazer cinema. Todo mundo associa o nome dele a explosão, explosão, explosão. Mas é um diretor que faz muito sucesso. Lança sempre filmes aí que poderiam, inclusive, ser considerados catástrofe, como Transformers, por exemplo, se a gente tiver uma compreensão mais extensa do que seria catástrofe. Mas a gente tem outros, inclusive, que são bem quistos em Hollywood, como James Cameron, o próprio Roland Emmerich, né, que é o cara que a gente pensa quando fala em cinema catástrofe. Então fica assim a pergunta, a tecnologia, ela é uma muleta para diretores medianos? O que tu acha, Sandro? Ela pode ser, e a gente, em determinados momentos, encontra filmes que, se você, já que é pra ser polêmico, se você despedir o diretor e deixar só o diretor de efeitos especiais, ninguém nota. Exatamente. Um grande aglomerado de efeitos especiais. Nesses filmes, a gente sequer encontra a digital do diretor. É muito comum você não encontrar essa digital quando você tem um filme que é um grande videoclipe, como o Breno falou agora há pouco. Martin Scorsese fez um comentário polêmico, claro, foi sobre os filmes da Marvel, filmes de super-heróis em geral, e ele falou que não eram filmes, não era cinema, era um grande parque de diversão. Eu tenho muitas ressalvas sobre esse comentário do Martin Scorsese, parece um comentário um pouco mal-humorado e de má vontade com o cinema blockbuster em geral, mas ele não deixa de ter uma certa razão, porque se a gente tirar um pouco esse sarcasmo nas palavras dele, o que eu entendi que ele quis dizer é que existe um cinema meio que feito de forma maquinofaturada. Eu só acho o seguinte, se existe esse mercado específico para pessoas que sabem lidar com esse negócio, por que não?
Por que não? Me diga. Vê se eu vou parar tudo que eu tô fazendo pra ficar sentindo o filme. Ok. Cara, é o seguinte, eu gosto de ver essas coisas, eu não sou parâmetro pra fazer esse tipo de julgamento. Eu não quero dizer aqui, obviamente, que a gente deve nivelar a coisa por baixo. É meio foda dizer assim, se existe público pra isso, é que nem você falar assim, se existe público pra filme dublado, não tem por que ter legendado. Não tô querendo dizer isso. Mas assim, eu acho que faz diferença pra um determinado tipo de entretenimento que você tenha pessoas que saibam fazer isso. Não, só pra deixar claro, assim, eu não quero passar aquela impressão, assim, de que eu sou um cinéfilo cult, que fica assistindo filme iraniano. Não, eu gosto de um bom pipocão. Meu filme favorito, porra, é Guardiões da Galáxia, porque eu sei que não é o melhor filme do planeta, mas é o filme que eu mais gosto de assistir e reassistir. E eu gosto... Cada um gosta do que quer, né? Vocês têm que lavar a boca de vocês com sabão antes de questionar. Eu sabia que vinha essa reação, era isso que a gente queria. Gente. Mas enfim, só pra deixar claro, assim, eu gosto de um bom filme pipoca. Porque a impressão que passa é que, são diretores medianos, logo esses filmes são medianos. Mas eu acho que talvez eu não tenha sido muito claro. Mas não necessariamente o resultado desses filmes são ruins. Claro, a gente tem exemplos ruins. Não dá pra gente colocar todos no mesmo balaio e achar que só porque é filme pipoca, todos os filmes pipoca vão ser igualmente rasos. A gente tem exemplos aí, dentro da própria Marvel, aqui fazendo uma digressão rápida de filme de super-herói, você tem filmes melhores e piores, dentro da DC também. E com os filmes de catástrofe é a mesma coisa. Você tem exemplos mais competentes na hora de contar uma história do que outros. Quando eu lanço essa questão dos diretores medianos, é só pra pontuar o seguinte. Eu vou falar agora de Kubrick e meio que parece que eu esvazio qualquer contra-argumento só mencionando a palavra Kubrick. E o nosso herói usou a carta fatal. E venceu. Mas a gente tinha o Kubrick que fez praticamente um filme sobre tema durante toda a sua carreira. Então ele fez filme de guerra, ele fez filme de suspense, filme de terror, ficção científica. E ele era foda em todos eles. E todos os filmes que ele fez em todos esses segmentos eram muito fodas. E hoje eu não vejo como poderia surgir um Kubrick. Por a gente ter criado essa fórmula mais encapsulada de fazer cinema pipoca e os filmes catástrofe são uma forma, uma subdivisão desses blockbusters. Blockbuster, inclusive, vem por conta dessa coisa do arrasa quarteirão, né? Mas o que eu quero dizer assim, que talvez da forma como o mercado é configurado hoje, por conta dessas facilidades da tecnologia, não exista espaço para que um novo Kubrick surja. Por exemplo, eu vou falar um negócio polêmico porque ele é um cara muito querido. O James Cameron é um cara que tá sempre um passo à frente no quesito tecnologia, né? A gente tem o T-1000, o Exterminador do Futuro 2, a gente tem Avatar, que criou toda uma concepção 3D para que as pessoas foram pro cinema em massa para assistir aquele filme em 3D. Os próximos Avatares vão ser de uma tecnologia que vai ser um 3D sem a necessidade de óculos. E aí tem a história lá que ele foi na Fenda Challenger, salvo engano, no fundo das Fossas Marianas, porque ele tava fazendo um filme de ficção científica aí dele, que eu esqueci o nome, desculpem aí a audiência. Então, assim, é um cara que ele sempre tá na vanguarda da produção hollywoodiana, da produção cinematográfica, mas é um diretor, no máximo, ok. Ele é mais um puta engenheiro e um puta professor pardal do cinema e menos um possível Kubrick. E é, hoje, um dos diretores mais conhecidos do mundo. Se eu falar James Cameron pra minha mãe, ela sabe de quem eu tô falando. Porque ele aparece muito, justamente por conta desse vanguardismo dele na hora de pensar um filme, ele aparece muito fora dessa bolha de cinema. A gente vê assim, James Cameron promete uma tecnologia de 3D sem óculos. James Cameron vai até o fundo das Fossas Marianas. James Cameron criou um personagem de metal líquido que é impressionante. Era na época, hoje tá um pouco datado, mas, a gente tá falando de 94, que foi a época que saiu o Exterminador do Futuro 2. Só que, por outro lado, eu falo tudo isso e eu digo assim, esse cara é foda, porra. Ele só é um cara que ele dirige muito naquela zonazinha de conforto. Então, eu tô falando aqui e tô até sendo o meu próprio advogado do diabo, porque eu acho que eu tô meio que provando que o James Cameron é foda e logo ele não seria mediano. Porra, então não fala. É mais complexo do que parece. Mas, enfim, da mesma forma como eu falo que não existe espaço para que um Kubrick exista nos nossos tempos atuais, a gente tá vendo uma outra configuração. A gente tem, por exemplo, a Patty Jenkins, diretora de Mulher Maravilha, que é um blockbuster, não é filme catástrofe, mas é blockbuster, mas é uma ganhadora do Oscar. A gente tem o caso da diretora dos filmes Eternos, que também não é filme catástrofe, mas é um blockbuster, e que ganhou o Oscar recentemente.
Então, talvez a gente esteja vendo uma reconfiguração do que seriam bons diretores. Então, é como se os filmes arte, eles fossem um cartão de visitas para você ir trabalhar para os grandes estúdios e fazer filmes blockbuster. Talvez filmes catástrofe. E talvez a gente esteja no limiar de ver uma nova geração de diretores que vão ter esses tais filmes que a gente estava questionando mais anteriormente, de filmes catástrofe com muito efeito visual, com muita pirotecnia, mas com conceito. Um personagem bem desenvolvido. Que aí, de verdade, eu vou ter que fazer aqui uma ressalva, claro, em menor grau, que é a razão do meu chamego com Guardiões da Galáxia. E agora com Esquadrão Suicida. Que é um filmão, pipocão, mas, porra, tem um diálogo ali que tu fala assim, caralho, bicho, esse diálogo é diferenciado. Essa conversa, o time dela, não foi um cara que fez de forma industrial. Talvez a gente veja mais exemplos de filmes blockbuster, entre eles os filmes catástrofes, que são o tema desse episódio, com essa pegada. Um negócio que é formulaico no primeiro momento, mas quando tu vai olhar ali com uma lupazinha, tu vê assim, ih, rapaz, tem um cheirinho aqui de um autoralismo aqui. Queria trabalhar duas questões. Primeiro, a grande dicotomia... Nem existe isso, você tá inventando palavra. Que tu encontras e que tu trabalhas quando tu vai falar do Cameron, por exemplo, se encontra, na verdade, na premissa. O que eu considero um grande diretor? Com a evolução do cinema, o grande diretor, há 30 anos atrás, era só um grande contador de história. Então, se olhava, essa história foi bem contada, os personagens são atrativos, você se envolveu, aquilo te pescou. Com o avanço da tecnologia, nós passamos a discutir, eu sei utilizar a tecnologia para contar a minha história, então quando eu encontro essa diferença, eu sei um que usa a tecnologia divinamente, e eu tenho um que conta a história divinamente. E aí vou pro segundo ponto. Será que essa separação precisa existir? Existe o cara que conta a história com tecnologia muito bem, e ele vai fazer filmes que vão alcançar muita gente vai achar o filme excelente. Existe o diretor que conta a história muito bem. O meu anseio, e isso não invalida a qualidade dos filmes que são agrupados nessas duas caixinhas, mas o meu anseio é justamente por esses diretores encontrarem a conjugação dessas duas casinhas. Eu tenho essa expectativa. Isso quer dizer que uma caixinha ou outra isoladamente não é boa? Não. Você vai ter grandes filmes nessas duas caixinhas. Mas eu prefiro o filme, aí eu vou buscar o teu exemplo do Guardiões da Galáxia, eu quero um diretor que aquele diálogo não seja a separação entre duas cenas de explosão. Exatamente. Eu quero um diretor que aquele diálogo seja relevante, que ele tenha significado e que ele agregue. Eu não quero separação entre duas cenas de explosão. Enquanto eu tava falando isso, eu tava lembrando de uma frase do PH Santos, que é um dos caras que eu considero assim hoje um dos melhores críticos de cinema que a gente tem. E eu lembro que quando ele tava fazendo uma gravação num podcast, inclusive, do Cinema com Rapadura, o Rapadura Cast, ele falou algo assim: se tu tirares toda a pirotecnia, Guardiões da Galáxia, ele é uma história de família. Principalmente o 2, que era o que eles estavam fazendo análise. Se você pegar, por exemplo, os diálogos, as construções dos personagens, remover desse aspecto cósmico da Marvel e colocar num filme de gangster dos anos 40, encaixa perfeitamente. Tem um problema de herança, tem um problema de paternidade, tem um problema do conceito do que é família. Todos ali têm problema com as suas famílias biológicas. E aí a família que foi criada ali naquele núcleo errático, ela funciona muito bem e eles têm alguma redenção. Encaixa porque os personagens são bons, eles são bem construídos, você tem uma empatia ali sobre eles. E isso casa com o que tu acabaste de falar, de repente a gente ter essa junção entre diretores mais conceituais, que trabalham mais os personagens, e o cinema blockbuster. Acho que o resumo perfeito que foi dado aí pela tua ideia é o seguinte: tirando a pirotecnia, eu tenho um filme, e a pirotecnia me faz ter um filme melhor, porque aí eu tenho qualidade de imagem, qualidade de efeito, ou tirando a pirotecnia eu não tenho um filme. O meu anseio é esse. Não, só deixar o alerta que no início parecia que uma coisa impedia a outra. E na verdade a gente chega à conclusão que não. Que é possível um Kubrick. Eu tô chegando a essa conclusão. Pois é. Talvez eu tenha sido muito enfático no início da conversa. Talvez sim, eu concordo. Talvez a gente possa ter um novo Kubrick em algum momento, já nesse novo conceito do que é fazer um bom filme. É possível? É provável? No cenário mercadológico hoje, não. Porque você tem como construir um filme e fazer ferramentas e usar as ferramentas para qualificar o filme. A questão é, a velocidade de produção e o que o mercado está pedindo
É provável? Não é provável. Se tu pensar aleatoriamente, estatisticamente, em algum momento na história da humanidade, se a humanidade se prolongar no tempo, vai acontecer. No caso, quando eu digo, é no nosso tempo de vida. Ou seja, a gente ainda vai testemunhar um novo Kubrick. Eu concordo contigo, cara. Eu acho um pouco improvável, mas quero manter essa... Como é o nome dessas coisas quando vocês têm, assim... Otimismo. Otimismo! Lições de como destruir esperanças com Breno Barata. Só aqui no Spoileristão. Eu quero manter esse otimismo. E eu quero fazer Renato. ressalto o seguinte, no seu tempo de vida eu não sei, eu vou viver uns 150, então sim, talvez aconteça. O quanto a história, o mote precisa ser crível pra vocês serem pegos por um filme? Cara, pra mim é fundamental. É aquela velha história do contrato. Você tem um contrato implícito onde os produtores chegam pra você e dizem assim, olha, nós temos essa história aqui e essa história aqui tem determinadas regras e nós vamos respeitar essa coerência interna aqui para que você tenha uma boa experiência. E aí do nosso lado a gente fala assim, ok, eu vou fazer a tal suspensão da descrença. Eu vou parar de pensar por um instante que tal coisa não pode acontecer ou seria extremamente improvável de acontecer, desde que essa história tenha alguma coerência interna. Acho que essa é a palavra. Eu assisti esses tokusatsus aí, de Godzilla a Power Rangers, isso quando eu era moleque, né, claro. Não que eu tenha nenhum problema de reassistir, é porque eu realmente não assisto atualmente. Não que ele não seja moleque ainda. Obrigado, me passa uma jovialidade que eu realmente não tenho. Quando eu assisti esses tokusatsus aí, esses Super Sentai, e eu via essas batalhas dos Megazord da vida aí, Spectreman, Power Ranger e os cacete, eu só ficava pensando assim, falei, mano, tá morrendo tanta gente aí enquanto esses prédios estão sendo destruídos, e parece que tava todo mundo de boaça, meu irmão. O cara derrotava o monstro, a cidade depois ia... Spectreman, Power Ranger, Jaspion, e ficava tudo bem. Ou isso eles lutavam numa pedreira que aparentemente estava contornando qualquer lugar que eles estivessem, né? É claro. Eu sempre me prendi nesses detalhes, em todas as obras que eu acompanho em geral. Que é um negócio que me tira muito da história, já que a gente está falando especificamente de filmes catástrofe. Discurso nacionalista de presidente americano que é transmitido para o mundo inteiro e todo mundo entende. A menos que você faça um exercício retórico e imaginativo muito pauleiro, assim, pra dizer assim, não, nesta realidade, o inglês foi universalizado. Mas isso é um pressuposto. Ok, vamos além então. Alienígenas falam inglês. Em outros planetas. Eles estão nos estudando há um tempão, cara. Pelo amor de Deus. É capaz, inclusive, deles entenderem o nosso português aqui de Belém, né? Assim, do Tuvaz, mano. Mas tudo bem, quando tem raça alienígena falando em inglês no seu planeta, como Star Wars, que tem aquela galáxia muito, muito distante, a gente pode fazer aqui um exercício muito de boa, dizer assim, ok, eles não estão exatamente falando inglês, mas nós estamos escutando eles falando em inglês porque é como o filme foi filmado. Tens que entender que toda vez que tem um filme de alienígena, tem um peixinho no ouvido das pessoas traduzindo tudo. O grande peixe Babel. Peguei a referência. Mas sabe o que eu fico puto? Quando o alienígena tá falando, ele tá falando em inglês. Quando as pessoas do círculo principal estão falando em inglês. Aí o russo vai falar, o filho da puta fala em russo. O chinês fala em chinês, de mandarim. Comunista! Aí, sei lá, o brasileiro fala alguma coisa que a gente não consegue entender, porque nunca escolhem atores brasileiros, né? Vi que Anaconda, quem ainda não viu Anaconda, veja, porque tem o melhor português da história do planeta, que é um cara que fala assim, The Real Negro, e supostamente ele é brasileiro, e aí quando ele cai no rio, ele fala, Puta que pariu. fica aquela mensagem de que a língua universal é o inglês, e tá todo mundo falando e se entendendo, e que qualquer um que não fale, ou seja, você tá compreendendo um alienígena que vem do outro braço da galáxia, mas você não entende o amiguinho russo porque ele tá falando russo, né? É porque não é amiguinho, né? Olha o respeito com o sacrossanto Império Russo. Comunista do inferno!
Aqueles filmes de ação malucos em que o cara tá numa perseguição com outro carro alucinado e ele acabou de passar aqui numa rua bem apertada e quebraram os 2 retrovisores e na próxima curva, cantando o pneu que ele faz, o retrovisor aparece. Eu reparo, aí eu fico assim, caralho, essa porra, não acredito e tal. Outro dia teve um filme no Netflix, eu acho que era Esquadrão 6, se não me engano, que eu não conseguia... Esse mesmo. Inclusive usaram essa cena bastante pra zoar com o filme. Eu não consegui assistir mais o filme por causa disso. Tudo bem. Vai parecer bem contraditório, mas assim... Nesse universo existia uma tecnologia que faz que retrovisores sejam reconstruídos automaticamente, segundos após o impacto. Calango, mestre. Que tem milhares de anos, eles conseguem reconstruir a cauda porque um carro com alta tecnologia não pode reconstruir seu... Exatamente. Ele Verdade. imprimiu em 3D de novo. Pensando assim, acho que eu vou ver o filme novamente. Mas olha, fora isso, essas situações assim, que realmente acabam, não sei porquê, me chamando a atenção. Cara, eu não penso em quem vai morrer no prédio caindo. Ou seja, não é que tu não te importes com a incoerência, é porque tu é só um sociopata. Eu já ia dizer, me julguem. Me julguem. Olha, a gente tava outro dia falando, e salvo engano, saiu no final do primeiro episódio, que um dia a gente ia conversar sobre Arm of Dead. Quando eu assisti, eu achei do caralho, velho, como é que, pô, os caras chegaram lá e tal. Tava todo mundo ali só naquele local e tal. E aí, a gente tá falando de catástrofe, a gente poderia até discutir se um apocalipse zumbi é catástrofe ou não. E de fato, assim, no final, quando tu senta pra conversar com o teu amigo que viu aquilo ali, que repara quanto de dinheiro o governo vai ter que pagar pra indenizar as pessoas que estão na área da luta de um super-herói naquela cidade, e ele te diz assim, porra, cara, não precisava os caras chegarem até o centro ali da infecção em qualquer lugar, bastava eles, naquele primeiro momento, capturarem ali os alfa e levarem embora. Sim. Eu não Se o plano verdadeiro era isso. Eu vi o tigre comendo o cara lá, velho. Ah, aquela cena do Aquilo caralho. ali foi do caralho, mano. Não vou ligar pra Eu outra acho o coisa. seguinte, se você não se encanta com o tigre zumbi, você está morto por dentro, né? Então, É verdade. é só que realmente, claro, que quando a gente para pra pensar, o filme realmente não faz muito sentido, mas... Mas faz sentido num sábado à tarde, em casa. Mas olha, mas o tranquilo. problema é isso, eu acho que só aumenta a revolta pelo seguinte, você pensa assim, cara, eu precisava disso para a minha vida, eu precisava ver esse tigre devorando horrivelmente este filho da puta. Então, a única coisa que eu queria do Zack Snyder é que ele tivesse me criado uma história que fosse convincente o suficiente para que aqueles personagens estivessem no meio da cidade para ser devorado pelo tigre. Mas tem um tigre zumbi. Sim, mas ele poderia ter resolvido isso com um negócio simples, que era simplesmente não colocar os alfa na borda da cidade. Bastava uma frase, bastava um cara falando assim, meu irmão, os alfa nunca chegam na borda da cidade, eles sempre estão exatamente no meio da cidade, mesmo que isso não fizesse tanto sentido. Mas, enfim, é uma raça imaginária, eles são uma coisa que não existe, então, por alguma razão, eles têm um GPS que eles sempre ficam equidistantes das bordas da cidade, eles sempre estão ali no meio. Aí justificaria ter uma equipe que tivesse que entrar até o meio da cidade para capturar espécimes que eles poderiam ter atirado do muro. Eles poderiam ter pego um arpão de cima do muro, atirava numa alfa, naquela própria alfa que acabou sendo morta lá pro meio do filme. Mas se eles fizessem isso, jamais. O ator principal, vai lembrar o nome ou não? O Dave Bautista? Ele nunca sairia pisando nas mesas de bacará, atirando em todo mundo. Aquela cena legal, porra, cara. Mano. Eu entendi teu ponto. O teu ponto é, eu me diverti com essas cenas, logo eu dou uma minimizada na incoerência do filme. O ponto dele é foda-se. Eu só quero me divertir. Foda-se a coerência. Minimizada não, eu tô cagando pra coerência. Pô, essa vida já tá muito distópica, afinal nós estamos no Spoilericão. Deixa eu me divertir. Mas o meu ponto é que, já que você tá fazendo uma coisa tão legal dessa, se esforça um pouquinho mais, filho. Você tá fazendo um filmão aí e tal, um filme que vai ter repercussão. Manda o roteiro pro amiguinho, assim, fala assim, olha, Zezinho, você que é meu primo escritor, dá uma revisada nesse... Em alguns casos não precisa mandar pro primo, não. Manda pro sobrinho de 7 anos que ele já vai pegar. Cara, com certeza. Uma criança pegava essa incoerência nesse roteiro aí. O ponto talvez seja, quando eu olho e sinto falta disso, eu tô gostando mais da obra do que o próprio autor. Porque eu quero uma obra melhor. Caralho, exatamente Foi isso. falta de cuidado. É Vocês simplesmente são isso, falta de muito cuidado. exigentes. Vocês são exigentes demais. Coisa ruim já basta a vida, porra. Então, Tigre, porra! então o cara vai fazer um filme, então faça direito, porra.
De coisa ruim já basta a vida. E vocês se prendem a detalhes. É claro. Detalhes, tem filme de terremoto que, primeiro, várias cenas em vários lugares. A intensidade do terremoto está na mesma cidade, a poucos metros de distância, completamente diferente. E pior, tem coisa que tá tremendo pro lado contrário do tremor, né? Tá todo mundo caindo pra cá, a coisa tá caindo pra lá. Não interessa se o retrovisor do carro caiu e ele não apareceu de novo na próxima cena. É um filmão, velho. Porra! A gente falando agora de 2012. O cara dirigiu por dentro de um arranha-céu caindo e saiu tranquilo do outro lado. Isso é sensacional, velho. Isso não te tirou do filme? Que mentira, isso é sensacional, rapaz. Ou seja, o teu problema é especificamente com retrovisores. Nesse caso, nessa cena, na verdade, eu fiquei vendo as cenas pra ver se a porta voltava, porque a porta tinha sido arrancada. Partindo para os finalmente, nós que, num episódio que fala sobre filmes catástrofe, passamos dezenas e dezenas de minutos sem mencionar um filme catástrofe sequer. Vamos partir para o favorito, aquele que nos toca, aquele que nos comove, nos cativa. Sandro Borges, o erudito, qual é o seu filme catástrofe favorito? Nós classificamos ao longo da conversa aqui, colocamos 2 caixinhas, né? Aqueles mais relacionados aos efeitos e aqueles mais relacionados à história. Quanto à história, eu tenho um carinho muito especial por O Inferno na Torre. É um filme que eu assisti na infância, naquele sessão de gala, Corujão, que passava sábado à noite de madrugada, né? Era um filme que eu gostei bastante. E quanto a esses filme imagem, filme confusão total, pra mim, o Dia Depois do Amanhã. Engraçado, a gente falou nada, né, sobre esse filme até esse momento, e é um filme que eu acho muito foda realmente, assim, cara, excelente escolha. Ele tem os ingredientes que eu gosto, né? Ele tem uma conexão com a realidade, ele tem verossemelhança, claro, com as licenças cinematográficas e de roteiro necessárias pra gerar um filme desse. Sim. Tem alguma coisa de história, você tem os personagens se tocando nas suas histórias pessoais acontecendo. Isso, tem um conflito familiar. Exatamente. É um filme que me agrada bastante, eu gosto muito dele. Meu amigo Renato, você que adora se deitar ao sofá nas tardes de sábado para assistir pessoas sendo brutalmente esmagadas em estruturas de concreto e aço, fale pra nós qual é o filme que toca o seu coração. É um compilado de trailers desses filmes. Olha, peraí, vamos ser honestos aqui. Esse papo de história em filme de catástrofe, meu irmão, tem que morrer gente. Cara, olha, é o seguinte, até pra manter uma coerência, aquilo que eu vinha falando. O que eu acho bacana de olhar pra trás em filmes de catástrofe é lembrar de cenas paradigmáticas. O mínimo. Então, nisso eu poderia citar aí o Dia Depois do Amanhã, né? Como a gente tá falando aí, daquela cena em que o tsunami tá chegando ali na Estátua da Liberdade, o terremoto lá, a falha de San Andreas, mais um tsunami que tá chegando na Golden Gate. 2012, quando o personagem lá do... É John Cusack, se não me engano, não é isso? Ele tá dirigindo uma limusine sem a porta, e a porta não aparece em outras cenas, tá? Ele passa por dentro de um arranha-céu desmoronando. Quem nunca? Pra mim, assim, se a gente tirar aquela classificação inicial de que um filme de catástrofe tem que ser necessariamente uma catástrofe natural e sim um roteiro apocalíptico, o que me marcou demais e sempre foi Independence Day. Faço aqui uma menção específica também ao recente Tempestade, Planeta em Fúria, e não necessariamente a cena em que a praia do Rio de Janeiro tá congelando, mas quando eles vão ao espaço e tem uma tomada da Terra envolta numa rede de, não sei se são satélites ou coisa parecida. Então, quero saber se aquilo ali pode acontecer. Eu já ia te perguntar se esses satélites se chamam Hyperion ou Hyperion, porque meio que tá virando também um clichê. Inclusive, a gente pode fazer até um episódio sobre obras que têm satélites mortais chamados Hyperion ou Hyperion. Acho que vale um episódio sobre clichês. Isso. Aquela cena de entrar no bar e dar porrada em todo mundo me irrita profundamente. Não, pelo amor de Deus, a década de 80 e 90 fomos formados por esses caras, porra. Vamos debater. Volto a dizer, enredo apocalíptico, sem catástrofe de ordem natural, Independence Day, sem dúvida nenhuma, mas fica a menção a todas essas cenas catastróficas desses eventos naturais que não necessariamente deixarão de acontecer no futuro próximo. A minha escolha nessa toada mais blockbuster é Independence Day também. Não vou reinventar a roda. Eu gosto demais desse filme até hoje. Eu não tive nenhum interesse em ver o 2.
Assim, eu vi cenas do 2. Me permite uma parte. Não lhe dou a parte, não, brincadeira. Permite uma parte? Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. É engraçado, eu comecei a ver o 2, mas parece que perdeu a mágica. Eu tive a mesma não consegui impressão. ver até o final. O Independence Day 1, ele tem muitos efeitos práticos, ele tem uma história cativante. O 2 é um amontoado de clichês. Eu acho que o Independence Day, ele tá naquele ponto de Lagrange, e aí o pessoal da astronomia vai ficar alvoroçado. Não vou explicar. Fica aí a referência. Já inventaram o Google. Verdade. Mas é o ponto de Lagrange, assim, sabe? É aquele equilíbrio mor entre corpos celestes ao redor, que é justamente o contexto da indústria cinematográfica de Hollywood e filmes conceito e filmes artísticos e tal. Eu acho que ele tá bem ali naquele ponto de Lagrange, que não é exatamente o meio termo, mas é aquele ponto onde você consegue uma estabilidade, né? Estabilidade, né? Independence Day, pra mim, é o expoente máximo de você tirar leite de pedra, né? Porque você tem uma história super clichê, mas que tem referências nos clássicos de ficção científica. Toda essa discussão sobre as maquetes, que dá uma profundidade, uma concretude pras cenas que a gente tá vendo, que a gente não consegue mais nos cinemas de hoje em dia por causa do CGI. Os personagens são interessantes. O Will Smith tava naquele ponto em que ele ainda não era um astro tão grande quanto ele é hoje, que ele é reiteradamente acusado de roubar a cena. Isso ainda não acontecia na época. O Will Smith era um ator em ascensão, mas ainda não era o Will Smith ladrão de espaço de cena que ele é acusado de ser hoje. A gente tinha o Bill Pullman, a gente tinha o Jeff Goldblum brilhando no papel. Meu amigo, você tem até o Data nesse filme. Independence Day, pra mim, ele é insuperável em diversos aspectos. Ele é tão gigantesco que a sua sequência tenta ser mais gigantesca e ela só fica mais estapafúrdia, ela fica mais escalafobética, mas ela não consegue ter a grandeza que o primeiro tem, porque ele acerta no ponto ali. Eu acho que tem filmes que a continuação deveria ser proibida. Sim. Chega num nível de excelência que tu só tem a perder com a continuação. Eu acho que estaria nessa listagem. Sim. Aí, claro, não é um filme perfeito, você tem ali um programa criado no MS-DOS que consegue destruir uma civilização que atravessou a galáxia para nos exterminar. Um vírus pode nos matar, mestre. Eu acho que essa lógica é possível. Na humildade? Mas a minha obra favorita sobre filme catástrofe não é filme, é um desenho. Inclusive, é um episódio de uma série. E sim, é catástrofe, obviamente, porque senão eu não lembraria. É um episódio do Rick and Morty em que... E aqui é o spoiler em questão, então se você está ouvindo, você vai pegar spoiler sim. É um episódio em que o Morty, ele quer conquistar a amiguinha dele de escola. E aí o Rick fala, não, isso vai dar ruim e tal. Lembrando que o Rick é o avô, é o inventor. E o Morty é um adolescente comum. Mas ele quer conquistar a amiguinha dele de escola e ele fala assim, vovô, cria uma poção, uma fórmula que faça essa mina que eu gosto gostar de mim. Mas pode dar errado. E pra resumir a história, dá errado. Acaba virando um vírus que tinha como consequência as pessoas passarem a ficar fissuradas no Morty, nesse adolescente comum, e obviamente passam a perseguir eles como esfomeados perseguiriam um pedaço de filé suculento. E aí eles passam o episódio todo tentando resolver isso, e quanto mais eles tentam resolver essa situação, mais ela vai degringolando. E aí entra num conceito de história que eu acho muito foda, que é o espiral da loucura, né? Ou espiral do caos, ou espiral da destruição. Um start muito corriqueiro, no caso era corriqueiro para obra, né? Porque você tem um neto e um avô cientista, e aí isso vai espiralando, vai ficando cada vez pior, Quando eles tentam resolver a situação, chega um ponto do episódio em que a população começa a se transformar. Todos aqueles que foram infectados por aquele vírus original do Rick, eles começam a virar gafanhotos deformados e completamente monstruosos. Mas para mim o melhor é a solução, porque chega na cena derradeira em que o Rick iria resolver a situação, o grande cientista fodão e tudo mais, e aí dá um corte, e aí já aparece uma cena normal do Rick e Morty, num dia a dia ensolarado, muito felizes e tudo mais, e a gente pensa assim, ele resolveu de alguma forma, e aí dá uma explosão, esses dois personagens morrem, e aí abre um portal, e o Rick e Morty chega nessa nova realidade, e aí a gente saca, ele não conseguiu resolver o problema da catástrofe. Na realidade que eles estavam, todas as pessoas viraram monstros. E ao invés de resolver a situação, ele abre um portal para uma realidade alternativa, usando o conceito de multiverso, e aí vai para uma realidade onde a infecção não aconteceu. E foda-se a nossa realidade, onde a gente supõe que passa a história até então. E eles vão para uma realidade seguinte,
aonde o Rick e Morty dessa realidade morre. E aí eles chegam no exato momento, enterram os corpos deles mesmos e o episódio acaba. O Rick muito de boaça, porque é um cientista, um cara pragmático, e o neto adolescente completamente devastado emocionalmente por não só saber que provocou a destruição de um planeta inteiro, como tá numa realidade que não é a dele, aonde ele próprio acabou de morrer. Cara, pra mim é a história mais foda de filme catástrofe que já fizeram, e é uma pena que seja só um episódio de um desenho animado. Bom, então depois de tudo isso, vamos aí para as considerações finais. Acho que a gente trouxe uma série de discussões bacanas. Não esqueçam, vejam filmes sem precisar de lógica. Sandro, o que você tem para nos dizer enquanto seus comentários finais? Não, só queria agradecer, adorei o nosso papo. Espero que Catástrofe não tenha sido o nosso episódio, mas... E a expectativa aí dos próximos filmes Catástrofes, para que a gente possa estar acompanhando aí. Inclusive Independence Day 3, né? Sim, já vi aí que vai sair essa história aí. Tomara que seja melhor que o 2. Melhor que o 1, não acredito. Melhor que o 2, eu acho fácil. Não vai acontecer. Parece até que um helicóptero pousou em cima da tua cara. Bom, galera, só pra me despedir também, mais um episódio extremamente bem gravado. Adoro aí a companhia de vocês. Que mais? A gente sempre consegue ir por algum caminho que não tinha sido mapeado anteriormente. Esse briefing que a gente tá fazendo parece aquele portão que indica a passagem em São Paulo. Você compra a passagem em São Paulo, quando você emite coisa que ele diz, o portão que vem na passagem é o único que você sabe que não vai ser. Eles sempre vão trocar. O nosso briefing parece que é meio assim. Sempre vamos trilhar um caminho diferente, menos esse. Verdade. E a gente acaba se divertindo. Até mais, galera. Falou, galera. Um abraço a todos. Afinal de contas, a neblina já começa a tomar conta do ambiente aqui no estúdio 10h30 e o relógio do fim do mundo de ponteiro contínuo não para. Falou! Falou!